registrado pelo profeta Isaías, no capítulo 9, do versículo 1 e o versículo 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. É interessante que essa região de Naftali e Zebulon ficava próxima ao mar da Galiléia. Fala mar, mas na verdade era um lago de água doce, um lago grande que era chamado de mar, e onde vivia os discípulos do Senhor, realizavam pescas, e ao lado esquerdo do mar da Galiléia, um pouco à esquerda, ficava então Naftali. E acima de Naftali, ligado com Naftali, ficava então Zebulon, que costeava o mar da Galiléia e subia um pouco em direção à Palestina, em direção ao Líbano. Então, esse era o local geográfico onde ficava Zebulon e Naftali. A palavra de Deus diz que nos últimos dias tornaria aquele local um local glorioso, porque a luz ia resplandecer naquele local. Onde vivia onde era a região considerada região da sombra, da morte, resplandeceu-se a luz. Foi exatamente nesse local, nas terras de Zebulon e Naftali, que Jesus iniciou seu ministério. E qual foi o ministério? Qual foi a pregação de Jesus? A mesma que João Batista estava realizando. Jesus prega arrependimento para remissão de pecados. A região de Judá, morto, era uma região onde João Batista já havia pregado muito arrependimento. Isaías havia profetizado que Jesus ia para a região de Naftali, Zebulon. Então Jesus deixa, quando João é preso, isso significa que o ministério de Jesus estava iniciando. Jesus então começou a pregar o arrependimento na região da Galiléia. Israel é muito pequeno. Se você for olhar o tamanho de toda a terra de Israel, ela cabe dentro do estado de Sergipe. Na parte superior de Israel, a parte de cima, acima do mar da Galiléia, fica o Líbano. Se você descer um pouco à direita, você vai chegar na Síria. E um pouco mais abaixo a Jordânia, depois a Arábia Saudita, e depois embaixo você vai chegar no Egito. Então essa é a localização. Israel fica de frente ao oceano, ao mar. Então, estava de um lado, o mar do outro e Israel no meio. Israel ficava então cercado por essas fronteiras. E outro lado fica o mar Mediterrâneo. Olhando verticalmente, nós temos, se for olhar os limites próximo ao Egito, até o final de Israel em cima, nós temos uma distância de 470 quilômetros. E se nós pegarmos na parte mais larga, que é a Jordânia, até o oceano, nós vamos ter 130 quilômetros. Do oceano, nós vamos subir quase 3.000 metros e depois nós vamos descer, e vamos descer 1.500 metros abaixo do nível do mar. É onde fica a região de Israel. Abaixo do nível do mar, 1.500 metros. 1.500 metros abaixo do nível do mar. E depois sobe novamente para a região da Mesopotâmia, a Arábia Saudita, que é toda aquela região. O tamanho de Israel, para vocês terem uma noção, um avião gasta 5 minutos para atravessar de um lado para o outro, os 130 quilômetros. Então, é muito estreito, horizontalmente. Verticalmente, nós temos 470 quilômetros. Foi dentro desse território
de Israel que Jesus viveu. Porém, em sua maioria, ele viveu a maioria do seu tempo pregando nas regiões de Cafarnaum. Ora ele estava de um lado do mar da Galileia, ora ele estava do outro lado. A região da Galileia, Samaria e Judá são abastecidas pelo Rio Jordão. 80% a 90% da água que eles consomem na região de Israel vem do Rio Jordão. E é interessante que 2 das suas nascentes ficam na Síria. E foi na Guerra dos 6 Dias que Israel conquistou essa região, protegendo assim as nascentes e não ficando na dependência da Síria. E é interessante o que dizem. Eles dizem que se tivesse 10% da água que nós desperdiçamos aqui no Brasil, não teria briga entre Israel e a Síria. Geralmente, quem estava em Cafarnaum e ia para Jerusalém, eles falavam subir para Jerusalém, não importa onde estivesse. Mas por que subir, se geograficamente estavam descendo? Porque quem estava na região da Galileia, que ia para Judá, onde ficava Jerusalém, tinham que descer. Mas sempre que referia Jerusalém, eles falavam subir. Por isso nós temos vários escritos na Bíblia, pessoas que estavam na Galileia subindo para Jerusalém e pessoas também que estavam em Judá subindo para Jerusalém. Eles dizem subir, mesmo se estivesse descendo. Mas voltando ao nosso texto, em Gênesis 3,15, fala de um descendente da mulher. Esse descendente da mulher é Jesus Cristo. E após a prisão de João, ele sai da região de Jericó, próximo ao Mar Morto, próximo ao Rio Jordão, onde ele foi batizado por João. Então ele sobe para a região da Galileia. Por que ele não iniciou o ministério ali? Porque ele tinha que cumprir a profecia de Isaías. Conforme nós já citamos, Isaías 9, versículo 1 e 2, terra de Naftali, terra de Zebulon. Jesus inicia o seu ministério pregando arrependimento para a remissão de pecados. Ele prega a mesma doutrina que João estava pregando. Ou melhor, João foi preso e ele assume a missão que já era dele. Porém, preparada anteriormente por João Batista, aguardando a sua chegada. Hoje de manhã nós falamos a respeito do depoimento de João Batista, dizendo: eu não sou o Cristo. Esse que eu havia falado a vocês, é esse que vocês têm que seguir. Então, a partir do momento que ele foi batizado e que João Batista disse, é esse que vocês têm que seguir, então mostra que cessou o ministério de João Batista e automaticamente estava iniciando o ministério de Jesus. E foi nesse exato momento que João Batista foi preso. E Jesus assume aquela missão que já era sua. Foi pregado arrependimento para a remissão de pecado em uma região necessitada. Uma região onde vivia na escuridão. Mas é interessante que ainda existem muitas regiões que vivem na escuridão. Porque a Bíblia fala que Jesus é a luz. E se não tiver Jesus, está na escuridão. Sabe por que Naftali e Zebulon saíram da escuridão? Porque Jesus foi para aquela região. Porque o povo daquela região receberam Jesus. Jesus caminhava conscientizando o povo da sua vinda e o que ele veio fazer a este mundo. E que o caminho para a eternidade dependeria de passar por ele. Não tem como chegar à eternidade se não passar por Jesus. Por isso ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Essas foram as palavras que Jesus citou. É interessante observar o verbo. Ele diz, ninguém vem ao Pai, que sou eu, se não for através de mim. Então nós observamos aqui que Jesus caminhava conscientizando este povo.
levando a si mesmo ao coração dessas pessoas, a forma que ele pregava. A mulher samaritana, ele diz que ele era a água da vida. O texto que nós lemos na escola dominical hoje de manhã falou que ele é o pão que dá vida, o pão que alimenta. Há texto que diz que ele é a porta, que nós temos que passar por ele. Mas Jesus, além dele pregar, dele iniciar o seu ministério, ele tinha que ele estava iniciando a igreja. E ele tinha que deixar pessoas preparadas para dar continuidade a esse ministério que ele havia iniciado. Foi quando Jesus então chama os seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos e faz um discipulado com esses discípulos durante 3 anos. Esses discípulos aprenderam com o Senhor Jesus. Foram disciplinados pelo Senhor. Foram corrigidos pelo Senhor. Momentos de aflições, o Senhor diz, calma. Há momento que o Senhor disse, agora vocês vão ter que ir. Pedro, por exemplo, quando Jesus foi preso, ele sacou da espada, cortou a orelha de Malco, o soldado, mas Jesus pegou a orelha e colocou de volta naquele soldado e disse, Pedro, se eu quisesse era só dar uma ordem que uma legião poderia vir aqui resolver essa situação. Mas eu tenho que ir até a cruz, ou seja, eu tinha que cumprir o propósito o qual ele veio para cumprir. E eu gostaria de dizer a você também que Deus tem um propósito na sua vida. E você tem que cumprir com esse propósito que Deus te confiou. Nós somos mensageiros do Senhor. Nós temos que levar a palavra do Senhor às outras pessoas. Nós temos que levar esse conhecimento que nós temos do Senhor Jesus Cristo àquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento. É muito bom quando a gente observa a palavra de Deus. Não precisaria de Jesus estar pregando arrependimento. Ele é o próprio Deus. Era simplesmente dar uma ordem, como ele disse a Pedro, que ele poderia fazer com aqueles soldados, ele poderia ter feito também. Dava uma ordem e todo mundo ficava consciente. Os eleitos iam aproximando, iam convertendo e encerrava por ali mesmo. Mas Deus tem um propósito na nossa vida e nós temos que cumprir com o nosso propósito. Jesus cumpriu com dele. Jesus morreu para nos dar vida. E pessoas acordadas, que têm consciência, têm que fazer aquilo que foi designado para fazer. Sabe por que as outras pessoas não pregam? Porque, segundo a Bíblia, estão mortos em seus delitos e pecados. Nós estamos vivos. Sabe por que nós estamos vivos? Porque nós temos Jesus em nosso coração e a Bíblia diz que em Jesus nós nascemos de novo. E a mesma palavra de Deus que diz que a partir do momento que pecou, todos nós nascemos contaminados com o pecado e a Bíblia diz que quando estamos no pecado, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o único que pode nos dar vida é Jesus Cristo. E a palavra de Deus disse também, se nós não encontrarmos com Jesus Cristo, nós vamos ter que enfrentar a segunda morte. Como diz Apocalipse. Por que segunda morte? Porque a primeira nós já nascemos nela. Mortos em nossos delitos e pecados. Jesus é o único que pode nos dar vida. Então, se você ainda não tomou essa decisão pelo Senhor, não demore em fazer isso. Porque o único que pode levar você para a eternidade é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos na palavra de Deus, você vai observar que de Gênesis até Malaquias, nós temos profetas profetizando a vinda de Jesus. E quando nós olhamos de Mateus até 3 João, nós vamos encontrar E quando nós olhamos para Apocalipse, nós vamos ver o início, o meio e o fim. Nós vamos enxergar qual será a realidade. O que nós já passamos, o que estamos passando e o que nós ainda vamos passar. Agora eu pergunto para você, você tem condições de voltar e viver o seu passado?
Você tem o futuro e viver o seu futuro. Eu gostaria de dizer para você que nem o presente você vive. Porque quando você olha para o presente, ele já é um passado. Você não consegue detectar o presente. Porque a hora que você já olha, se você olha aqui, detectou que é uma Bíblia, já é passado. Você já viu ela. Então, eu queria dizer a você que nós vivemos na total dependência de Deus. Na nossa vida, nós vivemos nas mãos de Deus. É Ele que realiza tudo em nossas vidas. O nosso Deus é grandioso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é incomparável. Você poderia dizer que você tem um obstáculo aqui, que Deus está aqui em cima, dentro dessa parte superior, e que nós estamos aqui embaixo, próximo de Deus. Mas no momento que você fala que Deus está aqui, você está limitando Deus dentro desse espaço. E você está dizendo que esse espaço superior é maior do que Deus. Você tem que entender que Deus é superior a tudo e a todos. Nós não podemos limitar Deus dentro de um espaço. Nós temos que entender que Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de nós e não tem como comparar Deus com nada. E nós podemos concluir a nossa mensagem. Depois de uma grande jornada com o Senhor Jesus Cristo, os discípulos, aqueles 12 que Jesus escolheu, mas infelizmente, no meio da igreja existe o joio. Interessante que quando você planta o arroz, por exemplo, nasce o joio no meio do arroz e você vai detectar o que é arroz, o que é joio quando você for cortar, você for colher. Assim é da mesma forma o trigo. Mas o mais interessante de tudo isso é que quando bate um vento forte, o trigo deita e o joio fica em pé. O joio não curva diante do Senhor. E Judas Iscariotes era um joio que estava no meio do trigo. Havia 12 discípulos, um era o traidor. E Jesus de forma alguma pediu para que ele saísse. Há um momento certo para todas as coisas. E todos nós vamos chegar à presença de Deus. Os discípulos deram sequência ao que Jesus fez pregando arrependimento. Hoje nós somos os discípulos da atualidade. Entendam bem, nós somos discípulos, aqueles que estão aprendendo todos os dias. Apóstolos, só existiram os 12. Depois de Judas entrou Matias, completando novamente os 12. Esses são os apóstolos. E o apóstolo Paulo, nós chamamos de apóstolo também porque ele foi chamado. Quando ele estava entrando em Damasco, o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então o Senhor chamou Saulo, incumbiu uma missão a ele como apóstolo do Senhor. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo e ele mesmo diz que foi um apóstolo chamado fora do templo. Eu gostaria de dizer a vocês que aqueles sim são os apóstolos. Nós somos os discípulos do Senhor que estamos aprendendo todos os dias. E já que nós somos discípulos, nós temos que formar outros discípulos para o Senhor. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor não pode parar em mim. Não sou eu que vou interromper a obra do Senhor. Eu vou ter que arrumar alguém para me substituir. Outras pessoas que possam me substituir nessa jornada que Deus confiou a mim, que Deus confiou a você. Nós temos essa missão. E eu gostaria de dizer a vocês que o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, ele chegou até a cruz e ele esmagou a cabeça da serpente no momento que ele foi sacrificado. E no momento que ele foi sacrificado e esmagou a cabeça da serpente, os nossos pecados foram justificados. E nós tornamos justos diante de Deus, através do momento que nós confessamos Ele como nosso Salvador. E começamos então a fazer a vontade de Deus. E eu gostaria de estar orando com você neste momento.
pedindo a Deus que complete essa mensagem em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que todos os dias o Senhor tem falado ao nosso coração. Agradeço ao Senhor, até mesmo por esta pandemia, porque tem um propósito nas nossas vidas. Nós estamos mais próximos das nossas famílias, nós estamos orando mais, nós estamos buscando mais a presença do Senhor, nós estamos lendo mais a Tua palavra, meditando na Tua palavra, estudando a Tua palavra. Eu gostaria de pedir ao Senhor que abençoe a Tua igreja, os Teus filhos que estão espalhados pela face da terra, e aqueles que não aceitaram o Senhor como Salvador, que possam aceitar e ter uma mudança de vida, mudar para o melhor. E eu agradeço ao Senhor, e assim eu faço em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo possam ser derramados sobre todo o teu povo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e tenha todos uma boa noite. Até a terça-feira, se Deus quiser.